boa tarde e boa noite. Esse aqui é o Entre Safras, um fragmento do Arquipélago Verde, já que as notícias sobre sustentabilidade não param. Nesse curta, eu vou contar para vocês sobre o resultado complicadíssimo de uma votação que aconteceu ontem, dia 14 de outubro, e não, eu não estou falando do terror que foi a eleição de uma coalizão de direita e extrema-direita aqui em Aotearoa, Nova Zelândia. Eu ainda não estou preparada para falar sobre isso. Hoje o que eu quero comentar com vocês é um processo que aconteceu lá na Austrália. Primeiro, aquele nosso bom e velho contexto histórico. A terra que hoje se chama Austrália tem sido habitada pelos povos aborígenes e os ilhéus do Estreito de Torres há pelo menos 60 mil anos. A partir de 1788, esse território gigantesco foi invadido, saqueado e destruído pelos colonizadores ingleses. Hoje, a população indígena corresponde a menos de 4% das 26 milhões de pessoas que vivem na Austrália, e são, em todos os aspectos socioeconômicos, as pessoas em condições mais marginalizadas e precarizadas da Austrália. O país ainda faz parte da coroa britânica, ou seja, o colonialista Mor, rei da Inglaterra, o filhinho de papai que nunca fez nada contra o sistema podre que lhe pariu e se diz eco, sustentável, é o rei da Austrália e o chefe de estado de lá. Sim, gente, eu sei, é meio absurdo. Então, no sistema político australiano, existem eleições para o parlamento e não para um presidente. E essas eleições começaram lá em 1901. Porém, os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres só começaram a poder votar em todos os estados australianos a partir de 1962. E esse direito só foi cimentado mesmo em 1984. Esses donos originários da terra não são sequer mencionados na Constituição vigente na Austrália hoje, que é de 1977. 2 ou 3 anos atrás, houve uma questão bem interessante lá pela Austrália. Foram propostas para mudanças no hino australiano, que tinha um trecho que dizia assim: pois somos jovens e livres. Ou seja, era um hino que apagava totalmente 60 mil anos de história indígena, né? E aí o primeiro-ministro da época, que era um cara de direita mesmo, e também obcecado por combustíveis fósseis, o Scott Morrison, ele aceitou essa proposta e passou uma lei mudando a letra do hino para Somos um e livres. Só que isso foi demais para uma galera na Austrália, né? E eu lembro bem das discussões baixíssimas lá no final do Twitter. Bom, e essa votação de ontem, ela foi para uma proposta de emenda à Constituição chamada de Uma Voz no Parlamento. Essa proposta ela foi desenhada em 2017 num documento muito forte e histórico chamado de Declaração Uluru Vinda do Coração. Esse texto foi escrito por lideranças indígenas e a proposta deles me parece bem simples de entender, ou pelo menos deveria ser. O que eles estavam pedindo é que se criasse um mecanismo, estilo conselho, um grupo de conselheiros indígenas, para que os povos originários da Austrália fossem capazes de orientar e de aconselhar o governo australiano, tanto o executivo quanto a galera do legislativo, em questões diretamente relacionadas à população indígena. O governo atual da Austrália, que inclusive tem também o Ministério dos Povos Indígenas, fez campanha para o voto sim, para que essa emenda passasse. Mas, segundo a mídia australiana e da Nova Zelândia também, esse governo pecou muito ao não explicar direito para a população como é que esse aconselhamento indígena aconteceria. E aí, claro, a extrema-direita fez a festa. Alguns opositores dessa proposta de emenda à Constituição vieram com a mesma conversa mole de sempre. Que a Austrália não é um país racista, que emendar a Constituição ia criar cidadãos de classes diferentes, uns com mais direitos que outros, e que o primeiro-ministro propôs essa reforma para dividir o país, que é, e aí eu abro aspas para o que o político da oposição falou, um dos melhores países do mundo. E já tá na hora dos australianos terem orgulho disso de novo. Nossa. A campanha para que a população votasse contra a inclusão da voz indígena na Constituição foi ferrenha, suja e acabou ganhando por uma margem considerável, gente. Foi 60% não para 40% sim. É importante falar também que teve pessoas indígenas contra esse referendo e contra as vozes no parlamento, só que por outro motivo. É que ao invés de querer emendar a Constituição, essa galera quer que se assine um tratado entre o governo da Austrália e os povos indígenas, que é o que existe, aliás, aqui em Aotearoa, Nova Zelândia. Aqui não existe Constituição, e Te Tiriti Waitangi, o Tratado de Waitangi, assinado pelos assassinos invasores ingleses,
com os Tangata Whenua, chefes Maori, é o documento fundador do país. Esses indígenas lá na Austrália dizem que finalmente incluir populações indígenas numa constituição que é branca, racista, europeia, colonizadora, não é lá a grande vantagem, né? Bom, e o que isso significa para a sustentabilidade? Todo mundo que escuta o Arquipélago Verde sabe bem que os povos originários são os que mais protegem os elementos não humanos nesse planeta, né? Apoiá-los não é só uma obrigação moral de todos que se dizem contra a barbárie da colonização, mas também é uma forma de tentar proteger e regenerar territórios. A Austrália é um país obcecado pela mineração em larga escala, por exemplo, que em grande parte ocorre em terras sagradas para os aborígenes. Com uma constituição que os inclua, com comitês que tragam essas vozes originárias para discussões políticas, os territórios e seres humanos e não humanos presentes ali têm muito mais chance de continuar existindo e resistindo. Bom, vamos ver no que isso vai dar, porque o governo australiano já disse que não vai desistir e vai buscar outra forma de fazer esse comitê acontecer. Vamos esperar. Até o próximo Entre Safras e não deixe de ouvir o Arquipélago Verde. Tchau!